Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Professor de Direito Civil Luiz Edson Fachin é indicado para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta há 9 meses com a saída de Joaquim Barbosa. E veja também nesta edição. Na previsão do FMI, a crise econômica no Brasil vai levar o continente sul-americano à recessão. Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, recolhe mais de 30 toneladas de peixes mortos. Aparelhos eletrônicos deixados em stand-by consomem R$500 bilhão por ano em energia. Quanto mais eletroeletrônicos com stand-by você tem em casa, mais você está pagando na conta. Barack Obama propõe ao Congresso tirar Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Quase 3 milhões de multas foram aplicadas na capital paulista só no primeiro trimestre do ano. Com regras rígidas de higiene, crianças voltam às aulas em Serra Leoa após a epidemia de ebola. Morre o intérprete de uma das músicas mais conhecidas no mundo. E eu recebo na bancada o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, e o jurista Luiz Flávio Gomes. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar, como sempre, e ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O jurista Luiz Edson Fachin é o indicado da presidente Dilma Rousseff para o Supremo Tribunal Federal. Uma espera de 9 meses, tempo recorde para a indicação. Na balança, o peso de substituir Joaquim Barbosa, ex-presidente da Corte e responsável pelo julgamento do Mensalão. Nascido no Rio Grande do Sul e criado no Paraná, Luiz Edson Fachin foi consultado outras 2 vezes para assumir uma cadeira no Supremo, mas perdeu a indicação para Luiz Fux em 2011 e Luiz Roberto Barroso em 2013. Advogado e doutor em Direito Civil, Fachin, de 57 anos, é professor da Universidade Federal do Paraná e atuou como professor convidado de instituições de ensino na Inglaterra e na Alemanha. O jurista tem ligações históricas com a Central Única dos Trabalhadores. A indicação precisa ser aprovada em sabatina no Senado. Se for aceito, Luiz Fachin não participará do julgamento dos parlamentares acusados pela Procuradoria-Geral da República de envolvimento com as fraudes na Petrobras. Luiz Flávio Gomes, boa noite, porque quem vai julgar o caso da Petrobras é a turma, não é isso? Composta por 5 ministros. Isso, William. Boa noite a você, boa noite, Saldiva, boa noite a todos os nossos telespectadores. O ministro Fachin, se passar na sabatina do Senado, ele não vai compor a segunda turma. A segunda turma já está fechada e é ela que se encarrega do julgamento do Petrolão. Agora, se Renan Calheiros for para julgamento e Eduardo Cunha for para julgamento, como são presidentes, aí sim é o pleno que julga. E no pleno significa os 11. Então, ele pode estar julgando. A pergunta que todo mundo faz é, no nosso mundo jurídico, quem é o Fachin? Extremamente respeitado. É um cara sério, um cara preparadíssimo, tecnicamente perfeito. Porém, não é isso que conta na hora dos votos. Se fosse só o preparo dele, ótimo. O que conta é que houve uma indicação de um presidente ali, de um senador que indicou. Ele vai conseguir manter a independência dele na hora dos votos? Isso é o que mais importa para a população. É de se esperar que sim, que o Fachin vá, mas já tivemos exemplos anteriores que cumpriu determinações do governo. Parece que, pelas teses do passado, ele tem vínculos com o Sem Terra e o PT, não é isso? Isso é que pesa? Isso pesa, desde logo, sim, em virtude desses vínculos. Mas também esses vínculos não significa que você só vai dar votos no sentido PT ou no sentido Sem Terra. A importância é a autonomia que você tem que ter no momento do seu voto. E essa autonomia na hora do voto é que nós não temos observado, lamentavelmente. Ao contrário, juízes entram lá e vão se curvar
àqueles que detêm o poder. Aí é lamentável, se isso acontecer, nós seremos o primeiro aqui a criticar o Fachin. Hoje eu elogio pela pessoa que é, eu conheço muito bem, mas posso ser um crítico dele amanhã pelos votos que ele vai proferir dentro do Senado, do Supremo Tribunal Federal. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite, William, boa noite. A escolha deveria ser técnica, né? Aparentemente foi, né? Ninguém vai dizer que o juiz Fachin não conhece, e o professor não conhece o ofício que ele tem. Então, o que é errado é a indicação vir da forma como vem do Executivo. Eu imagino que talvez algum organismo da Justiça pudesse fazer essa escolha para ser mais ou menos independente, preservando a independência dos poderes. Mas, pelo que eu não sou da área jurídica, estou longe dela, mas eu fui dar eu não posso vir aqui expor minha ignorância em aberto, né? Então, eu tenho que parecer mais esperto do que eu sou. Fui estudar. E a impressão que eu tenho é que ele é um homem extremamente respeitado. Eu torço para que... Porque uma vez que você é investido no Supremo, mesmo que você tenha esse indicado, você tem a liberdade. Porque quem vai chegar para o ministro do Supremo e fazer? Então, é uma pressão. Ele tem o direito de ser livre, tem a responsabilidade perante a nação de ser livre. Então, eu não teria coragem de colocar uma suspeição numa pessoa que tem uma carreira tão importante como esse senhor. Vamos ver se vai passar na sabatina. Agora vamos aos nossos telespectadores. Sempre vem aquela polêmica, viu, Luiz Flávio? O N. Torres Granel e também o Roberto Miranda. Aonde fica a imparcialidade quando o Executivo indica um ministro para o topo da Justiça Nacional? Esse é o Eno Torres Granel e o Roberto Miranda está dizendo, se os poderes são independentes, por que o Executivo é quem indica o juiz do Supremo? Pela tradição do Brasil, que copiou neste ponto os Estados Unidos, onde o presidente norte-americano, ele nomeia diretamente o presidente, depois de aprovação também no Senado. Nós aqui copiamos, fomos aqui meros papagaios. Agora, só uma sugestão que fica, William, que como deveria ser essa escolha? Deveria ser o Supremo deveria fazer 6 nomes, lista sextupla, mandar para o Congresso Nacional. O Congresso deveria tirar 3 nomes, sabatinas públicas, e botar os 3 nomes na mesa do presidente. Aí não seria escolha do presidente, a não ser os 3 nomes que já vieram escolhidos. Seria muito mais democrático e selecionaria melhor, porque aí sim todo o povo vai participar da internet para escolher essas pessoas. No TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, você tem lá o representante da OAB, o representante do Ministério Público Federal e você tem um representante do Supremo, não é isso? Como é que é a composição? Isto, são 7 membros no TSE, 7 membros, 2 advogados, 2 membros do Ministério Público e 3 da própria magistratura, né? É assim que compõe o TSE. Mas ali no TSE é um tribunal que funciona rapidamente. O mandato só é de 2 anos. E terminou. Acabou, já troca tudo outra vez. Pois é, mas eu estou citando porque é uma forma mais pluralista. Forma bem plural, né? Mais pluralista. E essa rapidez no cargo, William, é uma coisa importante porque não fica eternamente. Já estamos com o Celso de Mello lá, que para mim o ministro mais completo de toda a história do Supremo, mas o homem já está lá há 20 e tantos anos. Gilmar Mendes vai ficar lá há quase 40 anos. Pelo amor de Deus, isso não pode travar a jurisprudência com cabeças que não mudam. Então, eu sou favorável a trocar rapidamente. Tem que ter mandato certo. Muito bem. A lentidão da justiça no Brasil atrapalha até a aplicação da pena alternativa, benefício para condenados a menos de 4 anos de prisão. Esta jovem, que preferiu não ser identificada, participou de um esquema de fraude de cartões de crédito. Ficou presa 6 meses até ser definida a pena a ser cumprida. Eu pude ser incluída no projeto de serviço comunitário. Já este homem, de 59 anos, se envolveu no estelionato na agência de carros usados em que trabalhava. Cumpriu uma pena alternativa, 12 meses de serviços comunitários. Garçom, varrer, limpar, eles tomavam conta de crianças carentes. E eu continuo ainda prestando serviço para lá gratuitamente agora, porque eu gostei muito do lar.
Prestar serviços comunitários é uma das penas alternativas previstas na lei. Criadas para evitar a superlotação dos presídios, elas são aplicadas em condenações inferiores a 4 anos de prisão, desde que não envolvam grave ameaça ou violência. De acordo com o Departamento de Execuções Criminais da capital paulista, 17% dos condenados cumpriram a pena alternativa até o fim. 24% dos casos prescreveram, ou seja, ficaram impunes por causa da lentidão da justiça. Outros 30% foram beneficiados com o indulto presidencial, uma espécie de perdão dado todo fim de ano para quem já cumpriu 1/4 ou 1/3 da pena. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse ontem no programa Roda Viva que a impunidade estimula a violência. Nós discutimos muito a alteração da pena e pouco discutimos o cumprimento da pena. A necessidade é de uma fiscalização mais efetiva também das penas alternativas. Para Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista e comentarista do Jornal da Cultura, o problema envolve a precariedade do judiciário. O regime aberto, que falam que é impunidade, ele é impunidade por falta de estrutura, que nós teríamos a casa do albergado, ele teria que dormir toda noite no estabelecimento prisional. E isto não acontece por falta de estrutura e ele é obrigado a dormir em casa. Para ampliar o uso de penas alternativas, como o recolhimento domiciliar noturno e o uso de tornozeleiras eletrônicas, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica. Luiz, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, disse na entrevista ao Roda Viva que a gente discute a alteração da pena e não estamos preocupados, ou deveríamos estar discutindo mais, como é que essa pena é cumprida, né? É claro. O que você sempre diz aqui, nós temos leis. Agora, o cumprimento dessas leis é que é o problema. É a certeza do castigo que não existe no Brasil. E é este o ponto mais importante, porque se o castigo é certo, é ele que pode interferir na prevenção da criminalidade. Não é alteração de leis. E o Brasil já fez 156 reformas nas leis penais, de 40 até semana passada. Qual reforma penal diminuiu um crime no Brasil? Não tem diminuição de crime. Ou seja, e nós insistimos em aprovar leis. Certeza do castigo, ou seja, melhorar a investigação, punir efetivamente. Não tem o império da lei no Saldiva, você vê que a gente sempre testa os nossos comentaristas. É mais um assunto jurídico para você, médico, comentar. Encarcerar, como o Luiz está dizendo, não é a melhor solução, é isso? Está longe de ser. Eu, circunstancialmente, eu convivo um pouco no ambiente prisional. A gente faz algumas atividades com esse tipo de população. E eu considero que a forma como as prisões do Brasil funcionam, além de ferir a dignidade humana, elas fazem o indivíduo sair pior do que entrou. Então, quando você tem o benefício de uma pena alternativa, onde o indivíduo vai ser exposto a uma nova realidade, ou ter uma chance de rever seus valores, quando ele não cometer um crime violento, é uma chance de reeducação. Nós não temos dinheiro para colocar todo mundo que foi condenado na cadeia. Então, quem devia estar na cadeia e cumprir a pena mesmo são aqueles indivíduos que oferecem perigo à sociedade. Quem deu uma escorregada ou cometeu um crime que não teve grande periculosidade, como ser humano, não entendo, como eu falei, já estou de novo numa zona de desconforto, mas ele não deveria estar convivendo com indivíduos que praticamente não têm recuperação. Eu acho que, por uma questão de dignidade humana, a gente devia fazer com que a pena alternativa pudesse ser cumprida em toda a sua plenitude. Ainda sobre o assunto anterior, tem uma observação interessante aqui do Gabriel P. Quando a gente falava da escolha do nome para ocupar a vaga lá do Joaquim Barbosa, ele cita o seguinte: isso não quer dizer nada. Quem indicou o Barbosa foi o Lula. Sim, vamos lá. O Barbosa foi um ponto fora da curva na história do Brasil. O Barbosa rompeu todas as tradições. Lula indicou e ele julgou com uma independência incrível, mas é ponto fora da curva. Não pode tomar o Barbosa como a regra do judiciário brasileiro. Tá? A Prefeitura de São Paulo pretende instalar câmeras em ônibus para fiscalizar quem invade as faixas exclusivas de coletivos, mais uma alternativa para a aplicação de multas.
Em 10 anos como motorista profissional, Luciano tomou apenas uma multa. Respeitar a velocidade de trânsito, tomar cuidado em respeitar as placas, sinalização. É preciso andar certo mesmo para escapar da fiscalização. Em São Paulo, ela é feita por agentes da CET, policiais militares e cerca de 816 radares, que podem ser fixos, móveis, lombadas eletrônicas e radares inteligentes, que fazem uma varredura nos veículos, se tem postos atrasados, por exemplo. Entre janeiro e março deste ano, foram aplicadas quase 2.800.000 multas de trânsito na capital. 7% a mais do que no mesmo período do ano passado. As principais infrações são excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio e invasão da faixa de ônibus fora do horário permitido. No ano passado, este tipo de multa aumentou quase 70%. Muita gente não sabe, mas qualquer um dos 680 agentes da SP Trans, além de fiscalizar os ônibus, também podem multar os motoristas que invadem as faixas exclusivas de ônibus nos horários não permitidos. Os agentes da SP Trans já multam quase 2 vezes mais motoristas nas faixas de ônibus do que os marronzinhos. A notificação de quem invade a faixa exclusiva deve aumentar com uma medida que a Prefeitura pretende implantar: instalar 300 câmeras nos coletivos. Eu acho que funciona e vai ter que educar essa turma mexendo no bolso, não vai ter jeito. Não tem benefício nenhum. Eu acho ridículo isso aí. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite, desde novembro de 2013, que os órgãos fiscalizadores instalem radares em veículos em movimento. Mas para este engenheiro de transporte, as câmeras nos ônibus podem multar até quem não tem culpa. Se esse sistema introduz o risco de eu autuar um motorista que está saindo do corredor, saindo de uma via, entrando na faixa exclusiva para tentar sair para uma transversal, saindo de uma garagem, entrando numa transversal e acaba sendo multado por conta de uma fotografia que não disse o antes, durante e o depois, o sistema não presta. Só vai aumentar a indústria da arrecadação, a indústria de multas. A infração gera multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira. No ano passado, foram aplicadas mais de 10.600.000 multas, gerando uma arrecadação de 852 milhões de reais. Por lei, 95% desse valor tem que ser aplicado em melhorias no trânsito. Saldiva, o ônibus agora vai ter lá o dispositivo que vai filmar o carro da frente ou fotografar o carro da frente e ele será multado se ele estiver trafegando na faixa exclusiva de ônibus. Só que essa faixa, ela tem uns pontilhados, tem lugares que é permitido você trafegar. Ou então, eu falo uma situação, por exemplo, você mora num prédio que você tem uma faixa de ônibus na frente. Se você sair imediatamente e tiver um ônibus atrás de você, você será multado e vai ter que recorrer. Não me parece uma indústria da multa e ela está agindo ao contrário, que seria a multa não seria para educar as pessoas? Bom, a multa é o único caminho para a gente reduzir essa mortalidade que existe no Brasil de 60 mil pessoas ano por acidentes de trânsito. E você multiplica por 3, você vai ter aquelas pessoas, 180 mil, que vão sair com uma incapacidade permanente. Então, nós temos hoje uma taxa de acidentes inaceitável sob qualquer ponto de vista. A pergunta é até quando você vai com isso? Eu acho que você colocando câmeras nos corredores, você pode acompanhar com mais precisão a história da invasão à faixa. E, consequentemente, você pode decidir se você vai multar ou não, a depender se o indivíduo entrou numa... Eu, por exemplo, eu raramente vou de carro na Faculdade de Medicina, mas a entrada da Faculdade de Medicina, eu tenho que passar por uma faixa de ônibus. Eu nunca sei quando que eu posso entrar, nunca fui multado, devo ter feito um bom julgamento. Mas eu acho que você leva um nível de correr o risco da multa excessiva com essa medida. Então, vamos entender bem, do ponto de vista prático, eu acho que o trânsito, existe uma reação do motorista brasileiro a obedecer regras de trânsito. Eu pego um exemplo, o cinto de segurança, que todo mundo sabe, que salva vidas e reduz os efeitos de qualquer colisão, só foi possível a sua implementação quando você multa. O uso do celular quando você está dirigindo também só pode ser coibido quando você coloca multa. Mas a multa não pode ser uma estrutura punitiva. Então, o que o cidadão deve estar pensando, até que ponto esse sistema vai educar o trânsito ou vai contribuir para essa fortuna que é arrecadada nas multas de trânsito na cidade de São Paulo? Luiz Flávio. Se a multa
é uma forma de contenção dos desvios. Motorista que não respeita as coisas, mas há muitas injustiças. Agora, de qualquer maneira, vi essa pesquisa recentemente e até escrevi alguma coisa sobre isso. 38% dos recursos são admitidos, das pessoas que são multadas. 38% eles admitem o recurso. Dá a sensação de que não é isso. A gente até fala para todo mundo, mentira, eles nunca admitem um recurso nosso. Não. Estatisticamente, 38% eles admitem. Então, se houve injustiça, tem que recorrer. Se chama jari. Recorre e provando que você foi injustamente multado. Mas você tem que recorrer, né? Tem que recorrer. Te força a recorrer, né? Te força a recorrer. O Carlos Lucas está fazendo uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Ele fala, se esse dinheiro todo da multa é revertido para a segurança e para a melhoria dos benefícios no trânsito, né, do transporte... Por que a gente não vê nada melhorando? Não, aí é uma grande mentira do poder público. A lei diz que tem que aplicar esse dinheiro... Mais de 90%, 95%, eu acho, se eu não me engano, que uma reportagem mostrou. Exato, mas não aplicam. Aí os poderes públicos embolsam esse dinheiro, gastam em outras coisas e não fazem o mínimo, muitas vezes, que compete a eles. Daí o número exageradíssimo de mortos no trânsito no Brasil. O Saldiva falou 60 mil. Esse número é um número nebuloso. Vai de 45 até 60 mil. Porém, ontem, com a operação da Polícia Federal no DPVAT, se comprova que muita gente não morreu coisa nenhuma, mas que eles estavam só fraudando tudo para embolsar o dinheiro. Inclusive, tinha gente que morreu mais de uma vez, né? Morreu mais de uma vez. Isso é interessante, porque a gente só imaginava que a ressurreição ocorria em situações muito especiais. Mas no Brasil, aparentemente, há um poder divino que faz com que pessoas que falecem no trânsito consigam de novo caminhar sobre as águas. E o outro fica recebendo os benefícios. E alguém fica fazendo isso. Impressionante. Aleluia. Cerca de 32 toneladas de peixes mortos já foram retiradas da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. No local serão disputadas as provas de canoagem e remo nas Olimpíadas do ano que vem. A cada turno, 62 garis da Conlurb, a Companhia de Limpeza do Rio, fazem a retirada dos peixes mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas. O trabalho começou na quinta-feira passada. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, os peixes são da espécie savelha, mais sensível a mudanças de temperatura. Eles não suportaram o choque térmico provocado pela entrada de água fria no mar depois de uma ressaca. A explicação, porém, ainda não convenceu a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio, que investiga o caso. A remadora Fabiana Beltrame publicou fotos da lagoa em uma rede social. A atleta reclamou do mau cheiro, disse que teve dificuldades para remar e manifestou preocupação em relação às Olimpíadas. Daqui a 4 meses começam os primeiros eventos testes para as provas de canoagem e remo, que serão disputadas na lagoa. Em Tupã, no interior de São Paulo, há 2 dias moradores começaram a perceber a morte dos peixes no rio Aguapeí. Técnicos da Companhia de Saneamento Ambiental do Estado, a CETESB, foram até o local e confirmaram que a água está contaminada. A suspeita é que uma usina que fica em Queiroz, cidade vizinha, esteja despejando resíduos industriais. Ninguém da empresa foi encontrado para comentar o assunto. Em Santos, no litoral paulista, os moradores ainda sentem os reflexos ambientais provocados pelos 9 dias de incêndio nos tanques de combustível da Ultracargo. De acordo com a CETESB, medições diárias têm apresentado qualidade boa para o ar. Mas a companhia confirma que houve derramamento de combustível no mar, o que aumentou a temperatura da água e provocou a morte, até agora, de 9 toneladas de peixe. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo informou que recebeu uma denúncia sobre vazamento de combustível na empresa 10 dias antes do incêndio. Entramos em contato com a Ultracargo sobre a denúncia de um possível derramamento de combustível dias antes do incêndio, mas até agora não tivemos retorno. Saldiva, o peixe está morrendo de frio, é isso? Eu acho que o peixe brasileiro tem uma característica diferente dos demais peixes. Assim como as aves que aqui gorjeiam, os peixes aqui também têm uma característica peculiar. Quando esfria, ele morre, e quando esquenta, ele morre. Ou seja, outros fatores, você pode jogar gasolina, mas não foi a gasolina que fez, o calor da gasolina que fez o peixe morrer. E, normalmente, os peixes morrem quando você tem derrame de esgoto
e você diminui a concentração de oxigênio na água, porque em vez da água ficar para o peixe, as bactérias consomem a água no seu metabolismo. Ou então, quando você tem muito resíduo orgânico, você tem floração de bactérias tóxicas e o peixe então morre. Mas aparentemente, isso foi descartado pela diligência das nossas autoridades ambientais e o peixe está, na realidade, morrendo de frio. Então, nós temos que fazer um casaco de peixe nos dias de frio e colocar um esfriador de água nos momentos que você tem um incêndio próximo onde os peixes habitam. O que mata os peixes é a poluição mesmo, né? Ou a poluição seja por resíduos químicos, seja pelos resíduos orgânicos que vão fazer com que você tenha um metabolismo e as bactérias para proliferar ou algas consomem o oxigênio da água. Isso chama-se eutrofização, é o mecanismo mais comum de morte, da mortandade de animais em meio aquático. E o problema é que esses vazamentos de petróleo, eles têm, ao contrário do lixo orgânico, que tem um tempo de degradação maior, o esgoto, esses derivados de petróleo têm um tempo de remoção pelos processos naturais muito maior, notadamente em regiões onde o fluxo é muito baixo. Ou seja, no caso de Santos, nós vamos esperar alguns anos, talvez mais de uma década, para voltar ao estado como estava antes desse incêndio. Luiz Flávio, a pena para quem polui rios ou polui o meio ambiente é muito baixa no Brasil. Você tem responsabilidade civil, administrativa e penal, não é isso? Tem, as três. A lei ambiental cuida desse assunto, aliás, prevê 67 crimes. É uma das campeãs do mundo em prever tantos crimes ambientais. Poucas legislações, a média na Europa é de 6 crimes em cada país. O Brasil escreveu 67 crimes. As penas são baixas, raramente são aplicadas, porque prescreve quase tudo e a consequência está aí. Agora, o que eu acho incrível, duas coisas. Em primeiro lugar, um país subdesenvolvido como o nosso, em que os peixinhos nossos morrem quando passa frio. É coisa doida. Como é que um órgão escolhe Rio de Janeiro, ou fosse São Paulo, ou fosse qualquer cidade? Como é que um país subdesenvolvido tem condições de fazer uma Olimpíada? Isso que eu fico pensando. E 2, por que a sociedade civil inteira não está lá neste momento protestando contra tudo isso? Então, são duas coisas que deixam a gente muito preocupados. E, comprovando cada vez mais, esse país está difícil de sair do subdesenvolvimento. E por isso que a cidadania foi por água abaixo, especificamente nesse caso dos peixes. Né? Saldiva, o Mauro Saturnino Silva, que a solução do Saldiva parece a mais provável de se concretizar. Casacos e refrigeradores para os peixes. O dano ambiental é inestimável. Veja, eu brinquei, mas é que o que você vai fazer frente a uma situação dessas? Eu estive lá na Leboa, eu vi. Eu fui lá visitar. É poluição, então? Veja, não é só poluição. Você tem um monte de tanques de combustível, um do lado do outro, várias empresas, o momento de escape é baixo. Aquilo só não foi para frente, sabe, William e telespectadores, porque os bombeiros deram o maior sangue. No primeiro dia teve 15 bombeiros internados. Quer dizer, você tem que estar evitando uma tragédia de grandes proporções que já estava anunciada. Então, eu não consigo imaginar que você permita que numa região como essa você tenha aquela concentração de combustível dentro daquelas condições que foram colocadas. E não é a primeira vez. Vila Socó, que a gente, para aqueles que não lembram, foi um incêndio onde você não sabe nem o número de pessoas que morreram. Quer dizer, você permite construir uma comunidade em cima de ductos de combustível de grande vazão e, de repente, se transforma aquilo num incinerador. Então, eu acho que se tivesse uma pena, eu não queria saber do crime ambiental, devia ser o crime por incompetência. Eu acho que esse crime de incompetência, ele devia ser levado às últimas consequências. Porque você permitir que você tenha uma situação como aquela é contar com fenômenos fortuitos que não seriam tolerados em qualquer nação civilizada. Famílias despejadas de um prédio do empresário Ike Batista, na zona sul do Rio de Janeiro, afirmam que planejam novas ocupações. Elas querem ser cadastradas em programas de moradia. Uma semana após a ocupação, as 300 pessoas deixaram o prédio depois de negociar com a polícia. O batalhão de choque tentou entrar no edifício depois de um princípio de incêndio e houve resistência. 11 pessoas ficaram feridas. O grupo diz que não tem para onde ir
a prefeitura disponibilizou 130 vagas num abrigo, mas eles rejeitaram a oferta. A Justiça condenou o deputado Jair Bolsonaro, do PP, a pagar R$ 150 mil de indenização por declarações homofóbicas feitas num programa de TV em 2011. Ele afirmou que não corria riscos de ter um filho gay por ter sido um pai presente. A Justiça considerou que Bolsonaro ofendeu a comunidade LGBT. O deputado disse que vai recorrer. A Controladoria Geral da União constatou que o governo federal pagou R$ 1 bilhão e 200 milhões em pensões indevidas entre 2011 e 2014. Auditores descobriram 330 mil irregularidades, como pagamento de auxílio creche para servidores que não tinham filhos e reajustes salariais acima do teto. A CGU informou que as investigações devem continuar. Mais de 460 mil casos de dengue foram registrados no Brasil desde o início do ano. A doença matou 132 pessoas, 98 só em São Paulo, estado com mais da metade dos registros no país. A Organização Mundial de Saúde informou que a situação é de epidemia no estado, mas a Secretaria de Saúde nega. O governo federal vai repassar R$ 150 milhões para que os estados intensifiquem o combate e a prevenção à doença. Luiz, o Bolsonaro pediu hoje, a gente veiculou uma reportagem, ele pediu hoje o afastamento do PP. Ele quer se desligar do PP. Ele pediu ao senador Ciro Nogueira, que é o presidente do partido, para se desligar para ser candidato à presidência da República em 2018. Isto, na verdade, ele não precisaria se afastar do PP para isto. E ele vai ter que se vincular a outro partido político, porque senão ele não pode ser candidato. A verdade é que o PP, de 40 deputados, 38 estão envolvidos com a corrupção da Petrobras. E o desgaste do PP é muito grande, intenso, a contar desde a presidência do partido. Ou seja, Bolsonaro quer tirar das costas dele a pecha do PP. E ele quer ir mais liberado, mais livre. Mas ele terá que ir para um novo partido político, porque ninguém pode concorrer às eleições de presidente sem estar filiado a um partido político. Saldiva, o Haroldo Vilhena aqui, ele deve ser carioca, deve ser do Rio de Janeiro, está falando que a gente não entende nada do assunto de Lagoa. Estudem melhor o assunto para debater, o assunto da Lagoa. Há fotos do início do século passado demonstrando a mortandade. Haroldo, nessa edição eu falei de coisa que eu não entendo, por exemplo, da justiça. Falei como cidadão, não como especialista. Mas se tem uma coisa que eu estudei na vida foi meio ambiente e toxicidade. O que acontece é que o Rio de Janeiro, se vocês lembrar, ela tinha, na virada do século, ela tinha varíola que impedia que os navios chegassem aos portos. A revolta da vacina não saiu por falta disso. Quer dizer, por causa dessa situação, quando você faz uma urbanização, cria as favelas e vacina as pessoas compulsoriamente. O que nós estamos mostrando é que o Brasil, que tinha uma estrutura no início do século, no final do século XIX, virada para o século XX, não evoluiu em 100 anos. Continua jogando esgoto in natura na lagoa. Então, na realidade, não é que o Brasil era limpo e sujou agora. Ele não conseguiu acompanhar os benefícios do saneamento básico. Portanto, é difícil se atribuir que mortes de peixes sejam por causa de uma variação de temperatura de água da forma como ela colocou. Então, talvez eu esteja enganado, não tenho os dados colocados. Mas a história da morte dos peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela ocorre historicamente, independente de variações de temperatura ou de salinidade de águas. Ela representa esgoto clandestino jogado através de uma política onde nunca se privilegiou no país saneamento básico. Por isso que nós não podemos usar a água que nós temos, tanto no Rio de Janeiro como na cidade de São Paulo. Depois da epidemia de ebola, as escolas reabriram em Serra Leoa. 1.800.000 alunos voltaram às aulas com 8 meses de atraso. Os estudantes começaram as aulas seguindo regras rígidas de higiene. 9.000 professores foram treinados para monitorar os alunos e prevenir novos surtos. Serra Leoa foi o último país a reabrir as escolas no oeste da África. Guiné e Libéria, que também enfrentaram a epidemia de ebola, voltaram à rotina em janeiro. A ONU declarou a situação sob controle, apesar de Serra Leoa ter registrado há 2 semanas novos casos da doença.
o governo chegou a impor um toque de recolher de 3 dias, enquanto agentes de saúde faziam uma varredura na capital Freetown em busca de doentes. Nenhum novo caso foi encontrado. A epidemia de febre hemorrágica foi declarada em dezembro de 2013. Em um ano, o ebola contaminou 25 mil pessoas. 10.600 morreram. Como é que está o controle do ebola no mundo, Saldiva? Bom, como é que ele era antes? O ebola aparece na literatura médica por volta dos anos 70. Como ele é muito letal, ele vivia na África Central, as pessoas, metade ou 70% dos infectados morriam, 30% ficavam imunes. Então, a doença acabava por falta de suscetíveis. Então, demorava de 20 anos até aparecer uma nova geração de suscetíveis e aí você tinha um novo surto de epidemia. Acontece que a África, e principalmente por causa de investimentos chineses, começou a investir em produção de alimentos, incluindo frutas. O maior reservatório do ebola é o morcego que come fruta. Então, ele foi migrando atrás pela extensão das plantações até atingir não pequenas vilas ou comunidades, grandes centros urbanos, onde todo mundo era suscetível. E aí você tem uma epidemia de grandes proporções. Portanto, até você acabar esse surto de ebola, nós vamos ter um tempo, eu acredito que essa doença vai ficar sob uma forma residual durante muito tempo. E a esperança são as novas vacinas que estão surgindo. A única forma de você controlar a ebola nas cidades grandes são por medidas extremas de controle sanitário, como estão sendo tomadas agora, mas principalmente através de uma vacinação efetiva que foi deixada de escanteio pelas grandes corporações farmacêuticas, porque era uma doença que acometia poucas pessoas num lugar perdido do mundo. Então, a vacina ainda não mostrou eficiência, é isso? Não, existem vacinas em fase já de teste, só que o pessoal, assim como está acontecendo com a dengue aqui, está querendo antecipar os testes de fase 3. Quer dizer, em fase 2, o que é fase 2? Você quer verificar a toxicidade da vacina. Então, você coloca em voluntários e vê se a vacina faz algum mal. Agora, na fase 3, você vai colocar um número muito maior de pessoas e testar o nível de proteção, quanto que você, de fato, protege a criação de anticorpos efetivos. E isso tem regulações, inclusive, muito importantes do ponto de vista internacional. Mas daí você tem um dilema. Se, de um lado, tem uma doença potencialmente fatal que pode afetar literalmente milhões de pessoas, e do outro lado você tem que ter a biossegurança dos ensaios com vacina. Qual é o caminho que você toma? Então, o que aparentemente está se tentando reduzir um pouco as demandas da biossegurança em nome de valores como humanitarismo, preservação da saúde, compaixão e evitar uma tragédia como está acontecendo na África. A seguir, Câmara restringe a terceirização em empresas públicas e mais, stand-by dos aparelhos consome R$500 milhão por ano em energia no país.